Imagine se sua família desaparecesse do mapa, sem deixar vestígios no meio de uma floresta. O que eles não sabiam é que o diário de um dos integrantes guardava a chave para um segredo sombrio. Meu nome é Rafael Santos, e por 32 anos carreguei um peso que quase me destruiu. Esta é a história mais difícil que já contei, sobre o dia em que minha família desapareceu na Serra da Mantiqueira, e como descobri décadas depois, a verdade terrível sobre o que realmente aconteceu com eles. Era março de 1991, quando tudo começou. Eu tinha apenas 19 anos, recém-formado no ensino médio, cheio de sonhos e planos para o futuro. Minha família morava em São José dos Campos, numa casa simples, mas aconchegante na periferia da cidade. Meu pai, João Santos, era mecânico de uma oficina local, um homem honesto de 45 anos que trabalhava de sol a sol para sustentar nossa família. Minha mãe, Maria Santos, tinha 42 anos e era costureira, sempre com um sorriso no rosto e as mãos ocupadas com algum trabalho. Eu tinha duas irmãs mais novas, Ana, de 16 anos, que sonhava em ser professora, e Carla, de apenas 12 anos, uma criança alegre que adorava desenhar e brincar na rua com as amigas. Naquela época, as férias escolares eram sagradas em nossa casa. Todo ano, meu pai fazia questão de levar a família para algum lugar especial, mesmo com o orçamento apertado. Ele dizia que momentos em família não tinham preço e que essas memórias seriam nosso maior tesouro. Como ele estava certo, ainda que por razões que nunca poderia imaginar. A ideia da viagem para a Serra da Mantiqueira surgiu através do seu Antônio, um cliente da oficina que possuía um sítio na região. Ele havia oferecido a propriedade para nossa família passar alguns dias de descanso sem cobrar nada. O sítio ficava numa área bem isolada, cercado por mata densa, com uma pequena cachoeira próxima e vista para as montanhas. Parecia o lugar perfeito para nossa família, se reconectar longe da correria da cidade. Lembro-me perfeitamente da animação de todos nós preparando as bagagens. Minha mãe separava roupas, remédios e comida para levarmos. Ana ajudava organizando os mantimentos, enquanto Carla não parava de perguntar se havia peixes na cachoeira e se poderíamos fazer fogueira à noite. Meu pai revisava o Chevette azul que havia conseguido comprar, usado alguns meses antes, verificando pneus, óleo e água. Ele estava radiante, orgulhoso de poder proporcionar aquela experiência para a família. Eu, por outro lado, estava dividido. Parte de mim queria muito ir, mas também havia combinado de sair com alguns amigos naquele fim de semana. Com a imaturidade típica dos 19 anos, acabei decidindo ficar. Disse que alguém precisava tomar conta da casa, que eu tinha compromissos importantes na cidade. A verdade é que achava que seria mais divertido ficar com os amigos do que passar 3 dias no meio do mato com a família. Como me arrependo dessa decisão até hoje. Se pudesse voltar no tempo, teria largado tudo para ir com eles. Teria insistido para que não fossem sozinhos. Teria feito qualquer coisa para mudar o destino que os esperava naquelas montanhas. Na manhã de sexta-feira, 15 de março de 1991, eles partiram bem cedo. Meu pai queria aproveitar ao máximo os 3 dias no sítio. Lembro-me de estar ainda na cama, quando ouvi o barulho do motor ligando. Levantei correndo para me despedir, ainda de pijama. Minha mãe me deu um beijo no rosto e disse para eu me cuidar. Ana acenou pela janela, sorrindo. Carla gritou que ia trazer flores bonitas da montanha para mim. Meu pai buzinou 2 vezes, nossa despedida tradicional, e o Chevette azul sumiu na curva da rua. Essa foi a última vez que os vi. O fim de semana passou normalmente. Saí com os amigos. Fiquei até tarde na rua, dormi até meio-dia. Não me preocupei quando eles não ligaram no sábado. Afinal, o sítio ficava numa área onde nem sempre havia sinal de telefone. Domingo também passou sem notícias, mas mesmo assim não me alarmei. Eles tinham dito que voltariam na segunda-feira de manhã. Foi quando a segunda-feira chegou e passou sem que eles aparecessem que o desespero começou a tomar conta de mim. Tentei ligar para o seu Antônio, mas não consegui contato. Procurei o endereço do sítio nos papéis que meu pai havia deixado, mas as informações eram vagas. Apenas o nome da região e algumas referências de estrada de terra. Na terça-feira, não consegui mais esperar. Peguei dinheiro emprestado com vizinhos, aluguei um carro e parti para a Serra da Mantiqueira. Passei o dia inteiro rodando por estradas de terra, perguntando para moradores locais, mostrando fotos da minha família.
Alguns diziam ter visto um Chevette azul passar no fim de semana. Outros balançavam a cabeça, dizendo que não sabiam de nada. Foi um caseiro de uma fazenda próxima quem me deu a primeira pista concreta. Ele disse ter visto nosso carro estacionado numa trilha que levava a uma área de mata mais densa, num local conhecido como Vale dos Esquecidos. O nome já me causou arrepios. Segundo ele, era uma região onde poucos se aventuravam, devido às histórias estranhas que circulavam sobre o lugar. Encontrei o Chevette azul no final da tarde, abandonado numa pequena clareira no início de uma trilha. As portas estavam abertas, as chaves no contato, as bagagens ainda no porta-malas. Havia sinais de que eles haviam montado um pequeno acampamento ali. Restos de fogueira, algumas roupas espalhadas, mantimentos, mas não havia sinal da minha família. Gritei seus nomes até ficar rouco. Percorri a trilha o máximo que consegui antes que a escuridão chegasse. Voltei na manhã seguinte com um grupo de bombeiros e voluntários. Durante 5 dias vasculharam cada canto daquela mata. Seguiram todas as trilhas. Exploraram cavernas e cachoeiras. Encontraram alguns objetos pessoais espalhados. A bolsa da minha mãe a cerca de 2 quilômetros do carro. Um tênis da Ana numa margem de riacho. O caderno de desenhos da Carla rasgado e sujo perto de uma árvore centenária. Mas da minha família, nem sinal. A polícia abriu inquérito. Cogitaram várias possibilidades. Ataque de animais selvagens, acidente em cachoeira, sequestro, até mesmo a hipótese de eles terem se perdido na mata e morrido por inanição ou exposição. Mas a completa ausência de corpos ou evidências conclusivas tornava qualquer teoria apenas especulação. Os anos se arrastaram sem respostas. Eu me mudei para uma cidade próxima à serra, incapaz de me afastar completamente da região onde eles haviam desaparecido. Trabalhava como garçom durante o dia e passava as tardes livres explorando trilhas, conversando com moradores antigos, perseguindo qualquer pista que pudesse surgir. Muitos me viam como o rapaz obcecado que não conseguia aceitar a perda da família. E talvez eles estivessem certos. Posso continuar com o próximo bloco da história? Durante 15 anos vivi numa espiral de obsessão e culpa que quase me consumiu completamente. Cada trilha não explorada se tornava uma possibilidade. Cada conversa com um morador local alimentava uma nova esperança. Cada objeto encontrado na mata poderia ser a pista definitiva. Eu havia me tornado uma sombra do jovem de 19 anos que um dia fui, transformado numa versão amarga e solitária de mim mesmo. Trabalhava apenas o suficiente para sobreviver, gastando cada centavo que conseguia em equipamentos de camping, lanternas, mapas da região e combustível para continuar minhas buscas. Meus poucos amigos se afastaram, cansados de ouvir sempre as mesmas teorias, as mesmas súplicas por ajuda em mais uma expedição à mata. Namoradas apareciam esporadicamente, mas nenhuma conseguia competir com a obsessão que dominava minha vida. Como uma mulher poderia entender que eu passava os fins de semana conversando com árvores centenárias, achando que elas poderiam me contar segredos sobre o destino da minha família? Em 2006, 15 anos após o desaparecimento, algo mudou radicalmente em minha vida. Eu estava trabalhando como guia turístico na região, levando grupos de visitantes para conhecer cachoeiras e trilhas menos perigosas da serra. Era uma forma de estar sempre na mata, sempre alerta para qualquer sinal, qualquer pista que pudesse surgir. Durante uma dessas excursões, conheci Luciana, uma bióloga de 34 anos que estava na região pesquisando espécies de orquídeas raras. Luciana era diferente de todas as pessoas que eu havia conhecido. Ela não me olhava com pena quando eu contava sobre minha família, nem tentava me convencer a desistir das buscas. Em vez disso, ela escutava com atenção científica, fazia perguntas inteligentes e oferecia perspectivas que eu nunca havia considerado. Foi ela quem sugeriu que eu deveria documentar sistematicamente tudo o que havia descoberto ao longo dos anos, organizando as informações como um verdadeiro investigador. Passamos meses trabalhando juntos nessa documentação. Luciana me ajudou a criar mapas detalhados de cada área que eu havia explorado, catalogar cada objeto encontrado, organizar entrevistas com moradores locais em ordem cronológica. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava abordando o mistério da minha família com método e racionalidade, em vez de desespero cego.
Foi durante esse processo de organização que Luciana fez uma observação que mudaria tudo. Ela notou um padrão estranho nos relatos dos moradores locais. Várias pessoas haviam mencionado, ao longo dos anos, um homem chamado Valdeci Ferreira, que morava sozinho numa propriedade isolada nos limites da área onde minha família havia desaparecido. O nome havia aparecido em pelo menos 6 entrevistas diferentes, sempre de forma periférica, mas consistente. Segundo os relatos, Valdeci era um homem de meia idade que havia chegado à região no final dos anos 1980, comprando um terreno extenso numa área considerada inabitável por causa da mata densa e da dificuldade de acesso. Ele mantinha pouquíssimo contato com os vizinhos, aparecendo na cidade mais próxima, apenas 1 ou 2 vezes por mês para comprar suprimentos básicos. Alguns descreviam-no como um homem educado, mas reservado, outros como alguém que deliberadamente evitava conversas. O que mais chamou a atenção de Luciana foi o fato de que Valdeci havia chegado à região apenas 2 anos antes do desaparecimento da minha família. Além disso, sua propriedade ficava exatamente na rota que minha família teria seguido se tivesse decidido explorar as partes mais profundas da mata, a partir do local onde o chevette foi encontrado. Decidimos investigar Valdeci Ferreira mais profundamente. Descobrimos que ele havia registrado a propriedade sob um nome ligeiramente diferente, Valdeci Ferreira da Silva, e que os documentos indicavam sua origem como sendo de Minas Gerais. Não conseguimos encontrar registros anteriores sobre ele, o que era estranho para alguém que havia comprado uma propriedade tão extensa. Durante semanas, Luciana e eu observamos a rotina de Valdeci de longe. Sua propriedade era cercada por uma cerca alta e portões sempre trancados. A casa principal era uma construção térrea, simples mas bem cuidada, cercada por jardins que pareciam meticulosamente organizados. O que mais nos intrigava era a presença de várias construções menores espalhadas pelo terreno, galpões, uma oficina e o que parecia ser uma pequena capela ou espaço de oração. A primeira tentativa de contato direto foi um desastre completo. Bati no portão principal numa tarde de quinta-feira, me apresentei e expliquei que estava investigando o desaparecimento da minha família. Valdeci, um homem magro de aproximadamente 55 anos, com cabelos grisalhos e olhos profundamente azuis, me ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei de falar, ele simplesmente disse que não sabia de nada sobre família desaparecida e fechou o portão na minha cara. Mas algo no seu comportamento me incomodou profundamente. Não era apenas a falta de cooperação, era o jeito como seus olhos se moviam, como se ele estivesse calculando cada palavra antes de falar. E havia algo mais. Quando mencionei os nomes dos meus familiares, percebi um pequeno espasmo no canto da sua boca, como se ele tivesse reconhecido os nomes, mas estivesse lutando para não demonstrar. Luciana sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de confrontá-lo diretamente, começamos a observar seus padrões de comportamento. Descobrimos que ele saía da propriedade sempre às quartas-feiras de manhã, dirigindo uma caminhonete verde até a cidade mais próxima. Ficava fora por cerca de 3 horas e sempre voltava carregando suprimentos. Foi durante uma dessas ausências que decidimos explorar os limites da propriedade dele. Não pretendíamos invadir, apenas observar do lado de fora da cerca. O que encontramos nos deixou profundamente perturbados. Numa área nos fundos da propriedade, parcialmente escondida por árvores densas, havia o que parecia ser um pequeno cemitério particular. Eram 4 cruzes simples de madeira, sem nomes ou datas, dispostas em fileira perfeita. O terreno ao redor das cruzes estava bem cuidado, com flores frescas depositadas em cada uma delas. Meu coração disparou quando vi aquela cena. 4 cruzes. Exatamente o número de membros da minha família. Luciana teve que me segurar para que eu não invadisse a propriedade naquele momento. Ela me lembrou de que precisávamos de mais evidências antes de fazer acusações que pular a cerca poderia comprometer qualquer investigação futura. Passamos os dias seguintes documentando tudo o que podíamos observar do lado externo da propriedade. Fotografamos as cruzes de longe, anotamos os horários em que Valdeci saía e voltava, observamos suas atividades diárias. Foi durante uma dessas vigílias que presenciamos algo que confirmou nossas suspeitas mais sombrias. Na manhã de uma sexta-feira, vimos Valdeci caminhando até o pequeno cemitério carregando flores frescas.
Ele passou vários minutos parado diante de cada cruz, e embora estivéssemos longe demais para ouvir claramente, parecia estar falando com elas. Seus lábios se moviam de forma rítmica, como se estivesse recitando orações ou mantendo conversas íntimas. O mais perturbador foi quando ele parou diante da terceira cruz. Se nossa teoria estivesse correta, seria o lugar onde minha irmã Ana estaria enterrada. Valdeci ajoelhou-se e ficou lá por quase 15 minutos, claramente em estado emocional intenso. Seus ombros tremiam como se ele estivesse chorando. Naquele momento, tive certeza absoluta de que Valdeci Ferreira sabia exatamente o que havia acontecido com minha família. A pergunta que me atormentava era: ele havia sido responsável pela morte deles, ou havia encontrado seus corpos e decidido enterrá-los por algum motivo que eu ainda não conseguia compreender? Se vocês chegaram até aqui, é porque sentem a mesma angústia que eu sentia naquele momento. A necessidade desesperada de descobrir a verdade, não importa quão dolorosa ela possa ser. Por isso, se esta história está tocando vocês de alguma forma, considerem se inscrever no canal para acompanhar mais relatos como este. Histórias reais precisam ser contadas, e talvez a experiência de uma pessoa possa ajudar outra a encontrar respostas que procura. E me digam nos comentários, vocês acham que Valdeci era um assassino tentando esconder seus crimes? Ou poderia haver uma explicação mais complexa para aquele cemitério secreto? Às vezes, a verdade é mais estranha do que qualquer teoria que conseguimos imaginar. A decisão de confrontar Valdeci novamente foi a mais difícil da minha vida. Luciana e eu passamos 3 noites inteiras debatendo se deveríamos procurar a polícia primeiro ou tentar obter mais informações por conta própria. No final, foi minha sede por respostas que venceu a prudência. Eu precisava olhar nos olhos daquele homem e descobrir o que ele sabia sobre minha família, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. Planejamos nossa abordagem cuidadosamente. Decidimos ir numa tarde de domingo, quando Valdeci geralmente ficava em casa. Luciana ficaria do lado de fora da propriedade, com seu telefone pronto para chamar a polícia se algo desse errado, enquanto eu entraria para ter uma conversa definitiva com ele. Não era o plano mais inteligente, mas éramos movidos pela urgência de 16 anos de perguntas sem respostas. Quando bati no portão principal naquela tarde ensolarada de novembro, Valdeci demorou mais tempo que o normal para aparecer. Quando finalmente abriu, percebi imediatamente que algo havia mudado. Ele parecia mais frágil, mais velho do que lembravam apenas algumas semanas antes. Seus olhos, antes calculistas e frios, agora mostravam uma tristeza profunda que me pegou de surpresa. Eu estava esperando que você voltasse, disse ele, deixando-me completamente desconcertado. Entre. Chegou a hora de você saber a verdade. O interior da casa de Valdeci era surpreendentemente acolhedor. Móveis simples, mas bem cuidados. Paredes decoradas com fotografias da região. Uma cozinha limpa e organizada que cheirava a café fresco. Nada que sugerisse a casa de um assassino ou sequestrador. Ele me ofereceu café e biscoitos caseiros, um gesto de hospitalidade que contrastava drasticamente com sua hostilidade anterior. Seu nome é Rafael Santos, disse ele enquanto servia o café. Sua família desapareceu em março de 1991. Seu pai se chamava João, sua mãe Maria, suas irmãs Ana e Carla. Cada nome pronunciado com uma precisão que me fez gelar o sangue. Você passou os últimos 16 anos procurando por eles. Como você sabe tudo isso? Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do coração disparado. Valdeci suspirou profundamente e se sentou na cadeira em frente à minha. Porque eu os encontrei, disse simplesmente, e porque desde então não consegui ter um único dia de paz. O que ele me contou a seguir mudaria para sempre minha compreensão sobre o que havia acontecido com minha família. Valdeci me explicou que na manhã de 18 de março de 1991, 3 dias após o desaparecimento, ele estava percorrendo suas terras quando ouviu gritos vindos de uma parte mais profunda da mata. Seguiu os sons e encontrou minha família presa numa caverna natural que havia desabado parcialmente durante uma chuva forte na noite anterior. Meu pai havia morrido no desabamento inicial, atingido por uma pedra grande que caiu sobre sua cabeça. Minha mãe, Ana e Carla estavam vivas, mas gravemente feridas e em pânico. Valdeci
Disse que tentou mover as pedras para libertá-las, mas o peso era muito grande para uma pessoa só. Quando correu até sua casa para buscar equipamentos e chamar ajuda, voltou para encontrar que havia ocorrido um segundo desabamento. Quando voltei, elas não estavam mais gritando, disse ele com a voz embargada. Consegui remover algumas pedras menores e chegar até elas, mas era tarde demais. Sua mãe ainda respirava, mas mal conseguia falar. Suas últimas palavras foram pedindo para eu cuidar das meninas. Valdeci me contou que levou 4 dias para conseguir retirar todos os corpos da caverna desabada. Ele considerou chamar as autoridades, mas, segundo ele, tinha motivos para evitar contato com a polícia. Anos antes, em Minas Gerais, havia sido falsamente acusado de um crime que não cometeu e passou 2 anos preso injustamente. A experiência o deixara com um medo paranoico de ser novamente incriminado por algo que não havia feito. Eu sabia como pareceria, explicou. Um homem solitário que chega numa região e logo depois uma família inteira morre. Mesmo contando a verdade sobre o acidente, quem acreditaria em mim? Especialmente considerando o meu passado com a justiça. Foi então que ele tomou a decisão que definiria os próximos 16 anos de sua vida. Em vez de reportar o acidente, Valdeci decidiu enterrar minha família com dignidade em sua própria propriedade. Ele cavou 4 covas profundas, envolve cada corpo em lençóis limpos e benzeu cada sepultura com orações que aprendera na infância. Eu não podia deixá-los jogados numa caverna desabada, disse com lágrimas nos olhos. Eles mereciam descansar em paz, com flores e orações. Então me tornei o guardião deles. Durante todos esses anos, Valdeci visitava as sepulturas diariamente, levava flores frescas, conversava com cada um dos membros da minha família, como se eles pudessem ouvi-lo. Ele me contou detalhes íntimos sobre cada uma delas que só alguém que havia passado tempo com eles poderia saber. Como minha mãe havia pedido para ele cuidar de suas plantas de jardim antes de morrer. Como Ana havia sussurrado que queria ser lembrada com livros, não com lágrimas. Como Carla, mesmo ferida, tentara desenhar algo na terra da caverna com seus últimos momentos de consciência. O mais surpreendente foi quando Valdeci me mostrou um diário que ele havia mantido durante todos esses anos. Páginas e páginas escritas à mão, documentando cada visita ao cemitério, cada oração feita, cada flor plantada. Mas mais do que isso, o diário continha suas próprias investigações sobre nossa família. Ele havia passado anos tentando descobrir mais sobre quem éramos, pesquisando nossa vida em São José dos Campos, tentando entender que tipo de pessoas havia perdido naquele acidente trágico. Eu precisava conhecê-los, explicou. Se ia ser o guardião da memória deles, precisava saber quem eles realmente eram. No diário, encontrei descrições detalhadas da personalidade de cada membro da minha família, baseadas em conversas que Valdeci havia tido com vizinhos de nossa antiga casa, com colegas de trabalho do meu pai, com professores das minhas irmãs. Ele havia criado um retrato completo de nossas vidas, movido por um senso de responsabilidade que eu jamais poderia ter imaginado. A culpa que Valdeci carregava era diferente da minha, mas igualmente devastadora. Ele se culpava por não ter conseguido salvá-los, por não ter chamado ajuda mais rapidamente, por ter tomado a decisão de esconder seus corpos, em vez de reportar o acidente. Durante 16 anos, ele viveu como um recluso, dedicando sua existência à memória de uma família que ele mal conhecia, mas pela qual se sentia profundamente responsável. Quando terminamos de conversar, já era noite. Valdeci me ofereceu para passar a noite e visitar as sepulturas na manhã seguinte. Aceitei, ainda processando tudo o que havia descoberto. Não era a verdade que eu esperava encontrar. Não havia vilão para culpar, não havia injustiça para corrigir. Havia apenas um acidente trágico e um homem solitário que dedicou metade de sua vida a honrar a memória de estranhos que o destino colocou em seu caminho. Na manhã seguinte, Valdeci me levou até o pequeno cemitério nos fundos de sua propriedade. Ali estavam eles, meu pai, minha mãe, Ana e Carla, descansando sob 4 carvalhos que ele havia plantado especialmente para eles. As sepulturas eram cuidadosamente mantidas, com flores frescas e pequenos objetos pessoais que Valdeci havia coletado ao longo dos anos. Um martelo pequeno para meu pai, um dedal para minha mãe, livros para Ana, lápis de cor para Carla. Chorei como não havia chorado em 16 anos.
não lágrimas de desespero ou raiva, mas de alívio e gratidão. Minha família havia morrido de forma trágica, mas não havia sofrido abandono. Eles haviam sido cuidados, lembrados e honrados por alguém que nem os conhecia, mas que escolheu dedicar sua vida à memória deles. Valdeci e eu passamos o resto do dia conversando sobre minha família, compartilhando memórias e histórias. Pela primeira vez em 16 anos, eu não estava sozinho em minha dor. Havia alguém que entendia exatamente o que eu sentia. Alguém que também havia carregado o peso da perda e da culpa todo esse tempo. Espero que vocês que nos acompanharam até aqui sintam-se parte desta jornada, porque histórias como esta nos lembram de que às vezes o amor e o cuidado vêm das formas mais inesperadas. Se vocês se emocionaram com esta história, considerem se juntar à nossa família aqui no canal, onde contamos histórias reais que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. E nos comentários gostaria muito de ouvir as histórias de vocês. Todos nós temos alguém que perdemos. Todos carregamos algum tipo de culpa ou arrependimento. Compartilhem conosco suas experiências, porque quando dividimos nossa dor, ela se torna mais leve. O que vocês aprenderam com esta história? O que ela despertou em vocês? Os meses que se seguiram à descoberta da verdade sobre minha família foram uma mistura complexa de alívio, luto e renascimento. Pela primeira vez em 16 anos, eu sabia exatamente onde meus pais e irmãs estavam. E mais importante ainda, sabia que haviam sido cuidados com amor e dignidade durante todo esse tempo. Mas essa certeza trouxe consigo um novo tipo de dor, o luto verdadeiro que eu nunca havia conseguido vivenciar completamente. Valdeci e eu desenvolvemos uma amizade improvável, mas profundamente significativa. Ele me ensinou sobre cada árvore que havia plantado perto das sepulturas. Me contou sobre as estações do ano, em que certas flores desabrochavam naturalmente ali. Me mostrou como ele havia criado um pequeno jardim memorial que mudava de cor conforme os meses passavam. Era evidente que aquele homem havia transformado sua culpa em algo belo e duradouro. Decidimos juntos que era hora de oficializar a situação com as autoridades. Com a ajuda de Luciana, que se revelou uma aliada fundamental em todo esse processo, contatamos a Polícia Civil e relatamos toda a história. A investigação que se seguiu foi minuciosa, mas confirmou cada detalhe do relato de Valdeci. Os restos mortais foram examinados por peritos que confirmaram as causas das mortes e o tempo aproximado em que haviam ocorrido. O que mais me impressionou durante todo esse processo legal foi a postura de Valdeci. Mesmo sabendo que poderia enfrentar consequências por não ter reportado o acidente na época, ele cooperou completamente com as autoridades. Sua única preocupação era garantir que minha família recebesse o reconhecimento oficial que merecia e que eu pudesse finalmente ter algum tipo de paz. As autoridades, por sua vez, reconheceram as circunstâncias extraordinárias do caso. Considerando o histórico de Valdeci com a justiça, sua evidente dedicação ao cuidado das vítimas durante 16 anos e o fato de que sua versão dos fatos foi completamente corroborada pela evidência forense, ele recebeu apenas uma advertência formal. O promotor responsável pelo caso chegou a declarar publicamente que nunca havia visto uma demonstração tão extraordinária de responsabilidade moral em toda sua carreira. A história acabou chamando a atenção da imprensa local. Jornais da região publicaram artigos sobre o guardião anônimo que havia dedicado quase 2 décadas ao cuidado de uma família desconhecida. Valdeci, inicialmente relutante com a exposição, acabou concordando em dar algumas entrevistas quando percebeu que sua história poderia inspirar outras pessoas a agirem com compaixão em situações difíceis. Foi através dessa exposição na mídia que algo inesperado aconteceu. Uma mulher de Belo Horizonte entrou em contato conosco, dizendo que havia lido sobre o caso e que tinha informações importantes sobre Valdeci. Seu nome era Carmen, e ela revelou ser irmã de Valdeci, uma irmã que ele não via há mais de 20 anos. Carmen nos contou que Valdeci havia se isolado da família após sua prisão injusta em Minas Gerais. A experiência havia sido tão traumática que ele rompeu contato com todos os parentes, acreditando que sua presença apenas traria problemas para as pessoas que amava. Durante todos esses anos, Carmen havia tentado localizá-lo, sem sucesso. O reencontro entre os irmãos foi um dos momentos mais emocionantes que presenciei em toda essa jornada.
Valdeci, que havia passado décadas se isolando do mundo, descobriu que sua família nunca havia deixado de procurar por ele. Carmen trouxe fotografias, cartas que nunca foram enviadas, notícias sobre sobrinhos que ele nem sabia que existiam. Esse reencontro familiar teve um impacto profundo na vida de Valdeci. Pela primeira vez, desde que o conheci, vi genuína alegria em seus olhos. Ele começou a falar sobre planos para o futuro, sobre a possibilidade de se reconciliar com outros parentes, sobre talvez não viver mais tão isoladamente. Mas Valdeci deixou claro que jamais abandonaria seu papel como guardião da memória da minha família. Eles confiaram em mim, disse, e essa responsabilidade eu carrego até o fim dos meus dias. Carmen, compreendendo a importância daquele compromisso para seu irmão, ofereceu ajuda para manter o memorial ainda mais bonito. Para mim, esse período representou uma transformação completa. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu não acordava pensando obsessivamente sobre onde minha família poderia estar. Em vez disso, acordava planejando como honrar adequadamente a memória deles. Junto com Valdeci e Luciana, criamos um memorial oficial no local onde eles estavam enterrados. O memorial se tornou um lugar de paz não apenas para mim, mas para outras pessoas da região que haviam perdido entes queridos. Valdeci, gradualmente superando sua tendência ao isolamento, começou a receber famílias que buscavam conforto espiritual. Seu quintal se transformou num espaço de cura e reflexão, onde pessoas enlutadas podiam encontrar alguém que verdadeiramente compreendia sua dor. Luciana e eu nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples realizada no próprio memorial. Valdeci foi quem nos abençoou, numa celebração que simbolizava não apenas nosso amor, mas também a família estendida que havíamos criado a partir de nossa tragédia compartilhada. Meus pais e irmãs estavam presentes de forma espiritual, representados pelas 4 árvores que floresciam ao nosso redor. Nossa primeira filha nasceu 3 anos depois. Demos a ela o nome de Ana Carla, homenageando minhas 2 irmãs. Valdeci se tornou o avô que ela nunca teria conhecido biologicamente, ensinando-a sobre jardinagem, contando histórias sobre a família que ela representava como continuação. Ver aquele homem, que havia passado tanto tempo sozinho, brincando com minha filha no jardim memorial, era uma imagem que resumia perfeitamente como a vida pode encontrar formas inesperadas de se renovar. Hoje, quase 10 anos após descobrir a verdade sobre minha família, estabeleci uma rotina semanal de visitas ao memorial. Levo minha filha para conversar com os avós que ela nunca conheceu, para desenhar perto da árvore da tia Carla, para ouvir Valdeci contar histórias sobre como cada planta foi escolhida e cultivada com amor. O que aprendi durante essa jornada é que a verdade, por mais dolorosa que possa ser, sempre liberta. Durante 16 anos, vivi prisioneiro da incerteza, criando cenários cada vez mais sombrios sobre o destino da minha família. A realidade, um acidente trágico seguido por um ato de compaixão extraordinário, era simultaneamente mais simples e mais bela do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Valdeci me ensinou que o luto não precisa ser vivido em isolamento, que às vezes as pessoas entram em nossas vidas nas circunstâncias mais improváveis para nos mostrar formas diferentes de amar e cuidar, que a responsabilidade que sentimos pelos nossos mortos pode se transformar em algo construtivo e duradouro, em vez de destrutivo e obsessivo. Minha família morreu num acidente terrível, mas sua memória vive de forma extraordinariamente bela. Eles são lembrados não apenas por mim, mas por um homem que dedicou sua vida a honrá-los, por uma comunidade que encontrou conforto em sua história, por uma criança que cresce ouvindo sobre a importância da família e da compaixão. Esta não é apenas a história do desaparecimento da minha família. É a história de como 3 pessoas enlutadas, Valdeci, Luciana e eu, encontraram formas de transformar dor em propósito, isolamento em comunidade, desespero em esperança. É a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais trágicas, o amor encontra maneiras de prevalecer e se multiplicar. Se você chegou até o final desta história, muito obrigado por ter feito esta jornada conosco. Histórias como esta nos lembram da importância da compaixão, da persistência na busca pela verdade e da capacidade humana de encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. Guardem essas lições em seus corações
E lembrem-se sempre de que mesmo quando tudo parece perdido, pode haver alguém cuidando silenciosamente daquilo que amamos.